Olá, amigos. Boa tarde. Desejo que estejamos todos bem. Estou vindo aqui para conversar um pouquinho a respeito do nosso primeiro princípio de estudos referente a este ano de 2023, que é o mês de janeiro, que nós já estamos quase na metade dele, né? E o princípio que a gente adota examinar nesse mês é o princípio de raízes culturais, né? E o que é que são as raízes culturais, né? Interessante a gente dar uma pensada nisso. Quais são as nossas raízes culturais? O que tem na nossa base estrutural enquanto personalidade, enquanto ser humano, né? O que tem? Com certeza tem aquilo que nós recebemos durante a nossa, desde a gestação, né? Desde o momento em que estávamos sendo gerados, até o momento em que nós nascemos, o momento em que nós fomos educados, fomos recebidos nesse mundo, até o momento que nós fomos para a escola, até o momento que, enfim, até hoje. Tudo aquilo que compõe o nosso interior, nós podemos dizer que são raízes culturais. E uma parte dessas raízes culturais estão assim intimamente ligadas ao que nós recebemos no primeiro período, nos primeiros momentos da nossa vida, e que tradicionalmente vem através dos nossos pais ou da escola que a gente frequenta, né? Enfim, daquele ambiente familiar, aquele ambiente em que nós estamos, entre aspas, assim, acolhidos, né? E defendidos, né? E nesses momentos, ou naqueles momentos em que nós recebemos um tanto de coisas que formam o nosso conteúdo, nós temos algumas lembranças de coisas que hoje a gente pensa assim, né? Puxa, eu poderia ter recebido mais aquilo, ou então poderia ter recebido menos aquilo, né? Coisas que ou nos fazem falta, ou que a gente às vezes tem em excesso e que gostaria de não ter, né? E que a gente percebe que vieram daqueles momentos, daquele momento da nossa formação, né? E a gente vive e se compõe, se comporta, né? Com aquele tipo de estrutura, aquele tipo de base que a gente recebeu e que a gente, em cima dela, a gente vem colocando os tijolinhos da nossa construção de vida, né? Acontece o seguinte, que, até como eu estou dizendo, né, nem tudo que a gente recebeu a gente gostaria de ter recebido e nem tudo que a gente não recebeu a gente ficou satisfeito, a gente gostaria de ter recebido outras coisas. Eu não estou me referindo ao aspecto material, porque isso aí é relativo, né? Mas com relação ao aspecto assim de atenção, de carinho, de respeito, com relação assim ao relacionamento dentro de casa, né? aos aspectos da convivência familiar, todas essas coisas, elas constituem a nossa formação e causam algumas dores, causam algumas alegrias também, né? E a gente, por vezes, a gente fica assim meio que preso na maneira de examinar isso, né? Mas, assim, penso e quero propor que a gente dê uma examinada mesmo com critério, agora com um pouco mais de tempo de vida, né? Um pouco mais adultos, né? Que a gente dê uma pensada para ver o que a gente pode melhorar daquilo que a gente recebeu. O que a gente pode transformar, como se costuma dizer, né? Do limão a gente fazer uma limonada, né? Porque, porque precisa fazer assim. Não é, porque foi sei lá, alguém falou, o padre, o tio, o Márcio, não. Porque faz bem pra gente. Se a gente conseguir trabalhar esses assuntos e tirar um pouco do peso que a gente costuma trazer, nossa, a gente começa a caminhar com mais leveza na vida. E aí, o que acontece? Agora é que vem a parte boa. Acontece aí o seguinte: a transformação que nós conseguimos fazer em nós mesmos e pela percepção que nós passamos a ter das coisas que podem ser melhoradas ou que deveriam ter sido melhoradas quando nós recebemos, a partir do momento que nós conseguimos lidar com isso e melhorar a nossa vida atual na lida com isso, nós automaticamente começamos a passar isso para os nossos filhos, para o ambiente familiar que a gente convive, para o nosso ambiente de trabalho social, para todo tipo de ambiente onde a gente for. Então a gente leva a nossa leveza para todos que estiverem à nossa volta. E com isso, olha que interessante, nós passamos a ser raízes culturais muito mais importantes, muito mais benéficas para aqueles que estarão recebendo os efeitos do nosso comportamento. Então a proposta do mês é essa: a gente examinar o que a gente recebeu, dar uma trabalhada, né?
não dá para fazer tudo de uma vez, mas pegar algumas coisas e ir fazendo, né? E colocando em prática as novas percepções, para que isso seja repassado dentro do nosso ambiente familiar. Tem gente que vai estranhar, tem gente que vai pensar que você está doente, mas na verdade você está se curando, viu? Não se preocupe com isso. Então eu desejo que a gente tenha a oportunidade de parar para pensar nisso e colocar em prática para que a gente possa colher os benefícios e plantar flores. Abraço a todos nós e daqui a uns momentos a gente volta com mais uma conversinha aí. Um abraço.